Levítico número 19, capítulo 19, versículo 2, diz assim: Então Deus disse assim: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Vamos ler todos esses versículos com a nossa voz. Leamos. E dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Eterno Deus, bendito Pai que estás presente aqui entre nós para receber o nosso culto, os louvores que te prestamos, ó Deus, aceita, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós te pedimos perdão, porque não conhecemos a tua santidade, Senhor. E por isso temos tido uma vida de frouxidão, ó Deus, de indiferença, de pouco caso para com o pecado. Concede, ó Deus, que a tua palavra seja eficaz na vida de cada um de nós nesta noite. Possamos sair daqui edificados, Senhor, temendo e tremendo diante da tua santidade. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. E sabemos que se tu não aplicares a tua palavra nos nossos corações, ó Deus, não adiantará de nada. Não basta apenas ouvir. Precisamos, ó Deus, que tu apliques nos nossos corações. Ó Deus, remove os obstáculos, Senhor. Cumpre o teu propósito cabalmente nesta noite aqui, entre nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então Deus disse assim: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Irmãos, no último sermão, domingo passado, nós expusemos sobre o juízo de Deus. Falamos sobre o juízo e vimos que o juízo de Deus é executado quando a sua santidade é ferida, é agredida. E a sua santidade é agredida quando nós pecamos. Qualquer que seja o pecado, qualquer que seja a intensidade do pecado, ela fere a santidade de Deus. E eu pergunto aos irmãos: qual é a intensidade da agressão que cometemos contra a santidade de Deus quando pecamos? Os crentes maduros presentes aqui dirão certamente assim: gravíssima. É uma transgressão gravíssima. Os crentes novos, ou os que não desenvolveram ainda, impedidos que são pela interpretação arminiana, eles vão dizer assim: é uma transgressão leve. E os crentes que estão dentro das igrejas, mas que não são crentes, vão se juntar aos ímpios, fazer um coro só com eles, eles vão dizer assim: não cometemos nenhuma agressão contra a santidade de Deus quando pecamos. Aliás, nós nunca pecamos. A questão é sempre essa, irmãos. A santidade de Deus é a nossa. Todos nós temos essa luta. Se nós fizermos uma pesquisa entre os crentes e lhes perguntarmos qual é a maior aspiração que vocês têm, qual é o maior desejo do coração de vocês, como crentes, na escalada espiritual, é certo que a maioria esmagadora vai responder que é a vontade de ser santo, a vontade de ser separado. Todos os crentes, sem exceção, têm esse anseio. Eu queria ser santo, mas não consigo. Oh meu Deus, como é difícil. Irmãos, essa é a grande luta nossa, do cristão. Ela é tão intensa que alguns chegam a compará-la a uma gangorra. Não, a vida espiritual é assim mesmo. É uma gangorra. É uma sucessão interminável de sobe e desce. Lutamos e parece não haver trégua. Pior, parece não haver progresso nenhum. Quando estamos em cima, sossegamos. Julgamos nunca mais descer. De repente, num momento, estamos embaixo. Cabisbaixos. Ansiando por subir novamente, mas com vergonha de subir e ter que descer de novo. Então, ficamos hesitando entre a desgraça de permanecer embaixo e a vergonha de subir e ter que descer. Mas será, irmãos, que tem que ser assim? Será que é assim? É esse o modelo que a palavra de Deus prega e ensina? Por que é que a vida da grande maioria dos cristãos tem sido assim? Uma gangorra? O que há de errado com esse método de santidade? Mas não é difícil responder essa pergunta. E vamos começar do começo. Antes da conversão, nós éramos imundos. Todos nós. Tudo em nós era corrompido,
pervertido, pecaminoso, justamente o oposto de Deus, que é absolutamente santo. Fomos convertidos pelo Espírito Santo de Deus, ganhamos uma nova vontade, uma nova natureza, aquela que ansiamos por Deus. Passamos a ter no coração hóspedes, inimigos entre si, que se odeiam com todas as forças, com tudo que são, inimigos irreconciliáveis, uns puxando-nos para cima, outros puxando-nos para baixo. Essa guerra é composta de muitas batalhas. Uma natureza vai usar todos os recursos para impedir que a outra faça o que deseja. Daí resulta esse eterno conflito. Pastores abrem a boca nos púlpitos e ensinam que esse sobe e desce contínuo e constante na vida de vocês é uma coisa normal, é assim mesmo. Os cristãos, por sua vez, não conseguindo progredir, e ao mesmo tempo ouvindo dos pastores que a coisa é assim mesmo, e considerando ainda os encantos do mundo, para onde se olha vê encanto, não resta ao crente outra alternativa, se não contentar-se com a gangorra espiritual. É assim mesmo. Mas essa direção não é da palavra de Deus, de forma nenhuma. Pelo contrário, irmãos, é a direção do humanismo. O humanismo prega que o pecador, uma vez convertido, precisa operar a sua própria santidade, esforçando-se, usando os seus recursos, a sua capacidade, a sua sabedoria, todo o seu livre-arbítrio, para manter-se num nível aceitável de santidade. Olha, não é um nível aceitável que nós vamos ficar. Não, você não vai progredir, conseguir progredir muito. Eles dizem exatamente isso. Na verdade, a gente sabe que é dessa forma. E que exigisse mais do que isso, do que o homem pode fazer, é puro radicalismo, é preciosismo demais, é farisaísmo. Então, o desastre ocorre porque esse humanismo, ele tem dado a bússola para a igreja dos tempos modernos. Com o seu famigerado materialismo, com a sua ênfase demasiada sobre os valores do homem, os valores de cada um. Você tem valor. Não é isso que nós escutamos até nas igrejas evangélicas? Você tem valor. E o arminianismo, irmãos, que é o braço religioso do humanismo, é o braço do humanismo que se estende para dentro das igrejas, ele dominou o cenário eclesiástico e, por conseguinte, produziu essa geração de crentes da gangorra espiritual. Mas não negamos a força da velha natureza, de forma nenhuma. Não negamos a força do pecado. Não negamos a força da nossa depravação total. Não negamos a força do mundo. Pelo contrário, afirmamos todas essas forças. Afirmamos todas elas e pregamos sobre elas, irmãos. Pregamos sobre elas. Alertamos a igreja contra as suas terríveis consequências. Exortamos contra as inúmeras solicitações que elas farão à nossa nova natureza para fazer-lhes concessões. Mas tem uma diferença, bem uma diferença. Ensinamos a igreja a não mais olhar para os apelos da velha natureza, a não mais olhar para os prazeres que ela reclama, a não mais olhar para as diretrizes que ela tenta nos dar. Nós ensinamos a igreja a dar as costas para essa velha natureza, literalmente, a fazer ouvidos de mercador, tampos ouvidos aos reclames dos seus interesses. E dessa maneira, irmãos, não lhe satisfazer os desejos, mortificá-la, como diz Romanos 6, usando não os nossos recursos, a nossa sabedoria, a nossa capacidade, a nossa competência, mas os recursos da palavra de Deus, os recursos da graça, os recursos do estudo bíblico, da comunhão entre os irmãos, da oração. Nós somos crentes que possuem duas naturezas, todos nós, a velha e a nova, mas que olhamos para as diretrizes da nova. Não somos crentes com duas naturezas, mas que ignoram a velha, vivem olhar constantemente para a nova. Crentes inocentes, de forma nenhuma, não ignoramos a presença da velha natureza. Mas, irmãos, não podemos também ficar olhando o tempo todo para a velha natureza, como com saudades dos alhos e dos melões do Egito, como ficou o povo quando saiu da escravidão, com grande facilidade de dar desculpas pelos pecados cometidos, atribuindo tudo à velha natureza, de forma nenhuma. Nós somos crentes que nos lembramos da mulher de Ló. Somos crentes
que nos lembramos da mulher de Ló, que saía de Sodoma, quando já descia o fogo, mas estava com saudades, olhava para trás, constantemente se atrasando de propósito, na fuga. E foi fossilizada pelas lavas vulcânicas que rapidamente tomaram a região. As lavas salinizaram a mulher de Ló, os seus ácidos extremamente fortes. Mas não procedemos como a mulher de Ló, mas nos lembramos do seu erro. Nos lembramos do seu erro e não imitamos-la. Lembramos-nos dela para não repetirmos o seu erro. Mas no nosso texto aqui, de Levítico 19, 2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Nesse texto aqui, Deus ordenou a Moisés que transmitisse o imperativo ao povo de serem santos, porque o Deus deles era um Deus santo. A santidade de Deus exigia que o seu povo também fosse santo, fosse um povo santo. Não era opção, irmãos, era exigência. Por isso que as palavras foram dadas em tom de imperativo. Dize, isto é, não há escolhas. A ordem é do imperador e precisa ser cumprida e rapidamente. Nesse capítulo 19, veja os irmãos, Deus ele detalhou para o povo o que significa ser santo, rapidamente, no trato social, no trato uns com os outros. No versículo 3 diz assim: cada um respeitará a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui ele está falando sobre o 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe, e sobre o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado, para o santificar. No versículo 4, não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. Falou sobre que mandamento? 1º mandamento, não terás outros deuses diante de mim. No versículo 11, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Está falando aqui sobre o 8º mandamento, não furtarás, e sobre o 9º mandamento, não dirás falso testemunho. Mas em todo o capítulo aqui, 19, Deus esmiuçou os mandamentos da primeira tábua e também os da segunda tábua. Além de dar diversos preceitos do culto cerimonial, e tudo isso significa santidade. Tudo que está aí significa santidade. Mas os homens do mundo odiavam esse procedimento santo. Mas eu não gosto de fazer isso que está escrito aqui. Eu gosto de fazer o contrário. Os homens do mundo, irmãos, eles odeiam esse procedimento santo. Só os filhos de Deus é que tinham prazer em proceder dessa forma. Assim, a santidade de vida do povo de Deus deveria refletir a santidade do Deus deles. Aquele povo vive sendo reflexo da minha santidade. Se não for assim, vocês não vão servir para ser meu povo. A santidade é o atributo que cobre os aspectos da grandeza e da perfeição moral de Deus, irmãos. É a característica de todos os seus atributos. Todos os atributos de Deus, até os que nós vimos e os que ainda vamos ver, eles são santos. O cerne, o miolo dessa verdade é que ela, a santidade, é a pureza de Deus. Deus é um Deus que não pode tolerar qualquer forma de pecado. Foi entendendo a santidade de Deus que o profeta Abacuque disse assim, ele entendeu, ele enxergou. Ele disse assim, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. E a opressão não podes contemplar. Chegou a esse ponto de enxergar isso. Abacuque 1:3. Então ele estava dizendo assim, e é só isso que está em nós, o mal e a opressão. Aquilo que tu não podes contemplar porque tu és puro, aquilo que tu não podes fitar, é exatamente aquilo que nós estamos cheios, do mal e da opressão. É por causa desse atributo, a santidade, que os pecadores são chamados a estarem em humilhação na presença de Deus. A santidade é a excelência propriamente dita da natureza divina. O grande Deus é glorificado em santidade. Êxodo 15:11. Da mesma maneira que o seu poder é o oposto da nossa fraqueza, a sua sabedoria está em contraste com a nossa ignorância, assim a sua santidade é a antítese da nossa corrupção moral, da nossa depravação total. No culto de Israel, os levitas foram designados para que louvassem a beleza da santidade do Senhor, como orou o irmão Genivaldo, segundo o livro das Crônicas 20:21. Então, a Bíblia usa, irmãos, diversas figuras
para enaltecer os atributos de Deus. Quando os irmãos estiverem lendo a Bíblia e enxergarem a figura, o braço de Deus, a mão de Deus, está se referindo ao atributo força ou poder. Quando os irmãos encontrarem a figura dos olhos, os olhos de Deus estão sobre todos. Deus não tem olhos. Então essa figura, olhos, está designando a onisciência de Deus. As entranhas do Senhor significam a sua misericórdia. É uma figura que a Bíblia usa muito. A figura da duração é usada para designar a eternidade de Deus. Mas a figura usada para designar a santidade de Deus é a beleza. É a beleza. E é essa figura que, acima de todas, torna o pecador resgatado imóvel e sem linguagem diante desse Deus Santo. Foi esse sentimento que levou Charnock, o grande reformador, a gritar assim, quando ele viu a santidade de Deus como Isaías, ele disse assim: ó Deus, como sendo tu perfeito em santidade, resolveste salvar um pecador como eu, perfeito em transgressão, perfeito em depravação. A ênfase que as Escrituras dão à santidade de Deus, nas suas páginas de Gênesis a Apocalipse, irmãos, é algo tremendamente grandioso. Deus é mais intitulado santo do que onipotente, do que soberano. Ele é mais intitulado na Bíblia de santo do que de soberano. E é mais exposto pela sua santidade do que por qualquer outro atributo. Praticamente não encontramos na Bíblia expressões como assim, seu poderoso nome. Raramente você não vai encontrar. Ou seu sábio nome, ou ainda seu misericordioso nome, mas você vai encontrar seu grande nome. E, acima de tudo, seu santo nome. Seu santo nome. Este é o maior título de honra para Deus. É Ele que contém a majestade. Esse título, santidade. E a sua venerabilidade. Esse, irmãos, é o atributo que permeia todos os demais. Todos os demais. E lhes dá brilho. É o atributo dos atributos. Todos os atributos de Deus são santos. Todos. Deus mesmo coloca em destaque essa perfeição. Ele disse assim: uma vez jurei por minha santidade. Não mentirei a Davi. Salmo 89, 35. Uma vez jurei por minha santidade. Então Deus jura pela sua santidade, porque ela é a perfeição que realça todas as outras. Por isso somos exortados: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Salmo 34. E nós lemos no Salmo 27,4 sobre a formosura do Senhor, que não é outra coisa senão a beleza da sua santidade, que é o Salmo 96,9. Abordaremos nesta noite 2 pontos com respeito à santidade de Deus. O primeiro ponto vai ser: o que é santidade? O que é santidade? O que é a santidade de Deus? E o segundo ponto: qual deve ser a nossa reação diante desse assombroso atributo de Deus? Primeiro ponto: o que é a santidade de Deus? E o segundo ponto: qual deve ser a nossa reação da igreja, diante desse assombroso atributo divino? Sede santos, porque eu sou santo. Lembre-se disso, irmãos. Mas o primeiro ponto: o que é a santidade de Deus? A santidade de Deus é o atributo que Ele faz separado de tudo quanto é pecaminoso, de tudo quanto é errado, de tudo quanto é injusto, de tudo quanto é impuro. E que ao mesmo tempo dedica-se a enaltecer essa glória, essa honra. A palavra santo, ela é usada para descrever, irmãos, as duas partes do tabernáculo. É muito interessante. O tabernáculo, ele era um local separado. Os irmãos sabem no livro Levítico e Êxodo que ele é um local separado do mal. Era uma tenda, não é? Uma tenda comum, uma barraca de camping. Dessas aí, diríamos hoje, uma barraca pequena, que acomodaria 4 pessoas no máximo. Era uma tenda pequena. Possuía 2 ambientes. Quem entrasse na tenda tinha um primeiro ambiente. O primeiro ambiente chamava-se o lugar santo. Lugar santo. E o segundo ambiente, separado do primeiro por um espesso véu, aquele que quando Cristo bradou na cruz, aquele véu se rasgou de alto a baixo, o véu de 1 palmo de espessura, 22 centímetros mais ou menos. A espessura, ele se rasgou de alto a baixo, sozinho. Esse véu separa o lugar santo desse outro lugar. Esse outro lugar é chamado de o Santo dos Santos. Era nesse lugar, o Santo dos Santos,
no interior do tabernáculo, que Deus habitava. Davi, referindo-se ao templo, que havia de ser edificado no Monte Sião, assim, logo próximo a Jerusalém, ele disse assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Está lá no Salmo 15:1. Davi olhou, meu Deus. Davi entendia a santidade de Deus. O tabernáculo tinha um lugar santo e depois o santo dos santos. Davi olhava para si, para o seu interior, para o seu coração. Meu Deus, só tem maldade aqui dentro. Olhava de lado, meu Deus, esse povo todo maldoso. Quem, Senhor, vai conseguir habitar no teu tabernáculo? Quem vai morar no Monte Santo? Quem? Depois da criação, logo depois da criação, Deus estabeleceu o elemento que caracteriza a santidade, o sábado. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 3, conhecemos. E abençoou o dia 7º e o santificou. Literalmente, Deus consagrou esse dia. Esse dia foi santificado porque desse dia foram excluídas todas as atividades comuns do mundo. Todas as atividades comuns do mundo foram excluídas nesse dia, sendo dedicado exclusivamente ao culto de Deus. Da mesma forma, Arão, irmão de Moisés, e seus filhos deviam ser santificados, isto é, consagrados, separados das atividades comuns. Por isso que quando eles entraram na terra, não ganharam uma tribo, uma terra. Não é? Eles ficaram morando entre os seus irmãos. Porque eles não podiam desempenhar as atividades normais, comuns. Eles precisavam estar longe do mal e do pecado do mundo para servirem aos turnos dos cultos que se prestavam a Deus. A santidade de Deus é aquilo que seu povo deve imitar. Santos sereis, santos sereis. Quando tirou o povo do Egito, Deus ordenou-lhes que obedecesse a sua voz. Ele disse assim: olha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Ele disse isso ao povo do Egito. Queria que os irmãos conferissem. Êxodo capítulo 19. Capítulo 19, versículos de 4 a 6. Tendes visto o que fiz aos egípcios, Deus falando, como vos levei sobre asas de águias, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, Deus queria que Israel fosse uma nação afastada do mal, separada do pecado, uma nação santa. Cada israelita deveria ser um sacerdote. Cada. Tão puro, tão separado do mal como o eram os sacerdotes levitas, instituídos. Mas, irmãos, infelizmente, Israel falhou nessa missão de ser reino de sacerdotes. E Deus imediatamente transferiu esse privilégio para quem? Para a sua igreja. Por isso está escrito: vocês agora, referindo-se à igreja, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9, quando ele escreveu aos crentes, à igreja que estava na dispersão. É assim que os crentes da nova aliança devem seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos conferir esse texto, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu queria que os irmãos recitassem esse versículo comigo. Leiamos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Já estamos fartos de estudar esse texto, mas eu vou só relembrar. O contexto desse capítulo, que esse versículo está inserido, é o contexto da disciplina de Deus. Esse capítulo ensina que a disciplina de Deus vem para que sejamos participantes da sua santidade. A disciplina de Deus vem para que sejamos participantes da sua santidade. Veja o versículo 10 do capítulo 12. Pois eles nos corrigiam, os nossos pais, né? Por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes
da sua santidade. O padrão de todas as ações de Deus é a santidade. Ele só sabe reger o universo pelo padrão da santidade. Tudo aquilo que ele faz está rigorosamente de acordo com a sua santidade. Paulo disse que a lei é santa. A lei é santa, a lei que tanto amedronta os homens. Paulo disse, a lei é santa. Romanos 7,12. A lei de Deus proíbe, irmãos, olha, o pecado em todas as suas variações. Desde o pecado mais grosseiro até o pecado mais refinado. Desde a contaminação do corpo, como os intentos da mente. A lei de Deus proíbe o pecado desde o ato abertamente praticado até o desejo secreto lá dentro do seu coração, lá no recôndito das suas entranhas. Entende, os irmãos, porque Davi, ele gritava e perguntava, meu Deus, dessa forma, quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? O que temos a dizer, irmãos, de nós mesmos, diante da santidade de Deus? A santidade de Deus não conhece o pecado. Aquilo que nós temos afinidade. Deus não conhece o pecado. Deus odeia o pecado. Deus quer que sejamos separados do pecado. Deus trabalha para que o seu povo seja separado do pecado. E Ele vai conseguir esse intento, infalivelmente. Todos os obstáculos serão removidos. Sem dor ou com dor, mas serão. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Todos esses são conselhos de santidade. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Pode ser no casamento, pode ser na sociedade civil, pode ser na sociedade comercial. Nenhum tipo de relação, nenhum tipo de associação, de sociedade. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, isto é, santificai-vos, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Deus e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, isto é, santifiquemo-nos, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Deus vai tirar a pecaminosidade do seu povo, custe o que custar. Irmãos, a santidade de Deus, ela se revelou de maneira mais espantosa na cruz. Naquela expiação, Jesus crucificado ali, a santidade infinita de Deus demonstrou seu ódio ao pecado, castigando-o até o limite extremo da sua culpa, quando Ele imputou o castigo sobre o seu filho. Olha, a ira de Deus, ela foi demonstrada naquele momento ali, de forma tão plena, tão cabal, tão irrestrita, tão sem misericórdia sobre Jesus Cristo. E isso, irmãos, para satisfazer, sabe que atributo? A santidade do justo Deus. Se nós somarmos, vamos somar todos os vasos da ira de Deus, resultado dos seus juízos sobre o mundo, derramados e que ainda vão ser derramados. Vamos somar também com todas as chamas de fogo que queimam as consciências dos pecadores. Vamos adicionar ainda todas as sentenças irrevogáveis pronunciadas sobre os demônios rebeldes. Vamos somar ainda com todos os gemidos das criaturas que estão no inferno e que ainda vão. Se somarmos tudo isso, ainda ficaremos infinitamente longe do cálice da ira de Deus derramado sobre Jesus ali na cruz, para satisfazer a justiça que a santidade de Deus requeria para salvar a mim e a você. Será, irmãos, que começamos a ter uma fraca percepção
da santidade de Deus? Será que começamos a ter uma fraca percepção da agressão que cometemos sobre a santidade de Deus quando pecamos? Nosso boletim diz que o juízo de Deus é uma realidade que se verifica todos os dias, na vida de todos os homens. Os juízos de Deus, eles são parciais, porque Ele reservou um dia em que há de executar, realizar o juízo final. Então, todos os dias Ele julga parcialmente. Ele julga os ímpios e julga os crentes. Os primeiros, os ímpios, depois do juízo, são condenados. E os crentes, depois do juízo, são disciplinados. Todas as vezes que pecamos, agredimos a santidade de Deus, que por sua vez desperta a sua ira, que por sua vez executa o seu juízo. Ele nos julga porque Ele é santo. Se Ele não nos julgasse, então Ele não se importaria com a sua santidade. Não se importaria que a sua santidade fosse ferida pelo nosso pecado. Mas Ele é santo. Precisamos temer e tremer diante dEle. E precisamos lutar até o sangue, resistir até o sangue na luta contra o pecado. Em segundo lugar, qual deve ser a nossa reação diante desse assombroso atributo da santidade de Deus? Falando ao povo de Israel que hesitava entre servir a Deus e servir aos prazeres, Josué os alertou nos seguintes termos. E é um versículo que eu vou querer que os irmãos acompanhem, porque serve de alerta também para nós. Josué, capítulo 24. O contexto aqui, irmãos, é que o povo queria servir a Deus e a Mamon, por exemplo. Queria servir a Deus e aos prazeres. Queria servir a dois senhores. E Josué chamou a atenção deles veementemente e disse assim, Josué 24, 19. Então Josué disse ao povo, vocês querem servir a Deus, é? Vocês não vão poder. Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. O povo estava hesitando entre servir a Deus e servir aos prazeres. E Josué disse, dessa forma, vocês não vão poder servir a Deus. Noutra ocasião, quando falava ao povo de Israel, que havia olvidado a palavra profética, de que não servisse a Deus de uma forma desatenta, Isaías, falando pela boca de Deus, ele disse o seguinte, Isaías capítulo 1, Isaías 1, 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Irmãos, o povo aqui não feriu a soberania de Deus, não feriu a misericórdia de Deus, não feriu a sabedoria de Deus, não feriu o poder de Deus. Sabe o que foi que o povo feriu? A santidade de Deus. Blasfemaram do Santo de Israel, reclamou Deus. Irmãos, será que estamos servindo ao Senhor desatentamente ou relaxadamente? Josué disse ao povo, vocês não vão poder servir a Deus não, dessa forma. Deus quer exclusividade. Trabalho aí fora é complemento. Trabalho aí fora é complemento. Eu quero que vocês me sirvam. Quero que vocês me sirvam. Deus não vai aceitar um serviço relaxado ou um serviço desatento. Será que nós, como igreja santa, temos conhecido todos os erros de Israel e temos ainda, irmãos, os repetido? Se estivermos assim, seremos tidos por piores do que aqueles rebeldes judeus. Havia em Israel um profeta, pertencia à classe alta da sociedade judaica, pertencia à nobreza, à aristocracia. Ele era um perfeito estadista, esse profeta. Ele tinha acesso à corte, ao alto escalão do governo. Era amigo de reis, era amigo de príncipes. Ele foi usado por Deus para profetizar ao longo dos reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. O chamado desse profeta, ele foi singular. Foi dramático.
Aconteceu no ano da morte do rei Uzias. Mas quem é esse rei Uzias? Uzias foi um rei que governou por cerca de 52 anos. 52 anos. Ele subiu ao trono com 16 anos. Seu reinado foi um dos melhores de Judá. Agora foi muito tempo, meu irmão, 52 anos. Os irmãos têm uma ideia do que seja 52 anos. Imagina, um presidente que assumiu o governo no Brasil em 1950 e só vai sair no próximo ano, em 2002. Vai passar 52 anos no governo. Sabe quantos presidentes nós tivemos nesse período? Primeiro, em 1950 foi eleito Getúlio Vargas, já pela segunda vez. Depois, quando ele se suicidou em agosto, 24 de agosto de 54, subiu ao poder Café Filho. Depois de Café Filho, passou até 58, Juscelino Kubitschek. Depois, Jânio Quadros, que renunciou. Quando ele renunciou, então surgiu o parlamentarismo. Foi por pouco tempo. Então foi a junta de primeiro-ministro. Primeiro foi Tancredo Neves, que ainda era um rapazinho. Depois foi Brochado da Rocha. Depois Hermes Filho. Aí o Congresso se reuniu e acabou com o parlamentarismo, que durou apenas 6 meses. Voltou ao presidencialismo. Então assumiu João Belchior Marques Goulart. Que, irmãos, teve um governo muito tumultuado. E terminou sendo pressionado pelos militares e pela sociedade. E fugiu do Brasil para o Uruguai. E assumiu um tal de Raniero Mazzilli, que foi o que passou o governo depois, no dia 31 de março de 64, para Humberto de Alencar Castelo Branco, aquele sem pescoço, aquele baixinho. Depois dele, em 67, aí foi Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva, que deu lugar a Emílio Garrastazu Azul Médici, que deu lugar a Ernesto Geisel, que depois passou para João Batista Figueiredo, que depois passou para José Sarney, Collor, Tancredo não, Itamar Franco, que é o mineiro, e agora Fernando Henrique. 18 presidentes em 50 anos de governo, 51 anos. 18 presidentes. Sem se falar numa junta que ainda governou o Brasil, a junta de militares, marinha, exército e aeronáutica, quando Arthur da Costa Silva adoeceu gravemente. Mas no reinado de Uzias, muitas pessoas de Judá passaram a vida inteira sobre o seu reinado. Por exemplo, quem nasceu no ano que ele começou e morreu com 50 anos, só viu um rei. Foi muito tempo, muito tempo. Ele começou o seu reinado em santidade. Lá o livro de 2 Crônicas diz que fez Uzias o que era reto perante o Senhor. Então Deus o abençoou grandemente. Ele foi vitorioso nas batalhas que empreendeu, edificou muitas cidades importantes, desenvolveu a agricultura, ele desenvolveu Judá. Foi conhecido como um grande e amado rei. Entretanto, irmãos, seu reinado terminou de uma forma triste, mas triste mesmo. Ele olhou assim para trás, 52 anos de governo, muito sucesso, muita paz em Judá, muito progresso. E esse orgulho subiu a cabeça. Essa grandeza subiu e alimentou o seu orgulho. E ele começou a enxergar o seu extraordinário poder e as suas riquezas. Teve um dia que ele estava assim, disse: eu vou entrar no santuário e eu mesmo vou oferecer sacrifício. Os sacerdotes não estão aí e eu não vou esperar por esses sacerdotes não. Entrou no santuário. Atreveu-se a entrar no templo do Senhor e com arrogância ele desempenhou funções que somente aos sacerdotes era pertinente desempenhar. E quando os sacerdotes do templo viram aquele sacrilégio, eles tentaram impedir o rei de cometer tal ato. E Uzias se enfureceu. Vocês estão querendo mandar em mim? Eu sou o rei. Se enfureceu. E enquanto gritava em fúria contra os sacerdotes, saiu-lhe a lepra na cabeça, instantaneamente. Segundo o livro das Crônicas, vamos conferir. Capítulo 26, a partir do versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Ó, irmão, toda exaltação é perigosa. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Uma igreja que tem homens da maior firmeza é uma igreja que progride. Homens da maior firmeza. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou,
tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto do altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte. E morou por si leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quando Uzias morreu, apesar desse vexame que ele cometeu, foi uma tristeza só. Judá pranteou e pranteou e pranteou. Luto nacional. Isaías vivia nessa época. Isaías sentiu-se arrasado. Ele foi ao templo para orar, procurando consolo nessa época de lamento, de tristeza e de incerteza política. Quem vai ser o próximo? Será que Jotão, filho dele, vai ter condições? Rapaz novo ainda. Como é que ele vai conseguir substituir um rei que passou 52 anos fazendo um reinado de primeiríssima qualidade? Então isso inquietava as pessoas. Isaías também ficou inquietado e foi ao templo para orar. Foi nessa ocasião, quando ele estava no templo do Senhor orando, que outro rei lhe chamou. Outro rei lhe chamou. Então os olhos de Isaías, que estavam postos em Uzias e no seu reinado, agora foram redirecionados para o Senhor e o seu reino. Isaías capítulo 6. Qual deve ser a reação nossa diante desse assombroso atributo da santidade de Deus? Vamos ver, irmãos, como foi a reação de Isaías diante da santidade de Deus. Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, que morreu de lepra, já vimos a história aqui, a grafia está absolutamente correta. Olha, na maioria das vezes em que ocorre na Bíblia, a palavra Senhor, os irmãos já prestaram atenção a esse detalhe, né? É escrita toda vez com letras maiúsculas. Já prestaram atenção? Com letras maiúsculas. Vamos ver, vamos segurar Isaías 6, vamos ver o Salmo 8. Depois vamos voltar para Isaías, irmãos, segurem com a mão. Salmo 8, versículo 1 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Observe que Senhor está escrito só com letras maiúsculas. Estão notando? O primeiro Senhor e o segundo com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. A explicação é a seguinte, irmãos. Senhor, com a primeira maiúscula e as demais minúsculas, é a tradução da palavra hebraica Adonai. Adonai, que significa soberano. Soberano. Não é o nome de Deus, não é o nome de Deus, mas é um título. Na verdade, é o título supremo com o qual Deus se fazia conhecido em Israel no tempo do Antigo Testamento. Já Senhor, com todas as letras maiúsculas, é a tradução da palavra hebraica Iavé. Iavé, que é o nome sagrado de Deus. É aquele mesmo nome que Deus se revelou a Moisés por ocasião da sarça ardente. A sarça ardente. É aquele nome que o judeu não pronunciava. Não pronunciava, que era um nome inefável. É um nome santo. Era guardado, irmãos, da profanidade de Israel. Ninguém pronuncia. Então aqui no Salmo 8, versículo 1, quando Davi está dizendo, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. Então, na realidade, Davi está dizendo assim, ó Javé, nosso Adonai, nosso soberano, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Portanto, irmão, Senhor, com todas as letras maiúsculas, é o nome de Deus. E Senhor, com a primeira maiúscula e as demais minúsculas, é o título de Deus, Adonai, soberano. Então, considerando aqui, por exemplo, o presidente Fernando Henrique. Presidente Fernando Henrique. Fernando Henrique é o seu nome. Presidente é o seu título. Então, essa é a explicação. Pois bem, irmãos, quando Isaías estava no templo, Uzias estava morto. Havia uma crise de soberania na terra. Havia uma crise de soberania na terra. E o texto diz que ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor. Os irmãos sabem que as escrituras dizem que ninguém pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Não é verdade? Ninguém pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Moisés, olha, quando saía do Egito,
com aquele cajado na mão, e jogava no chão, virava uma serpente, e tomava, e se tornava de novo um cajado, e tocava na água, e ela se tornava vinho, e acionava para os céus, e a poeira se tornava em pragas. Então Moisés, ele viu toda aquela maravilha e ficou extasiado. Mas aquilo não satisfazia Moisés, não satisfazia. Quando ele subiu ao monte, lá, o povo de Israel ficou embaixo, e ele subiu no Sinai para falar com Deus, ele pediu para ver a face de Deus. Senhor, deixa eu ver a tua face, eu quero ver o teu rosto. Ele anelava, irmãos, por uma experiência ímpar, uma experiência marcante com Deus. Mas Deus não lhe atendeu o pedido. Deus não lhe atendeu o pedido. Mas respondeu que faria passar a sua glória na frente dele. Eu vou desfilar a minha glória na sua frente. Passar a minha bondade. E mais, quando eu passar a minha glória, você vai olhar pela fenda da rocha, pela brechinha da rocha, e vai me ver pelas costas. Não foi? Vai me ver pelas costas. Mas a minha face você não vai ver. Vamos ver Êxodo capítulo. Os irmãos ainda segurem Isaías e Êxodo 33, vamos ver. Êxodo 33, versículo 18. Então disse ele: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois que eu passar, né? Em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Quando Moisés desceu do monte, irmãos, depois dessa experiência aqui, quando Moisés desceu do monte, seu rosto brilhava tanto que as pessoas não conseguiam nem fitá-lo. As pessoas se ofuscavam, de tanto que o rosto de Moisés brilhava. E as pessoas ficavam apavoradas. Que é isso? Que é isso? Moisés está pegando fogo. Podiam até ter dito isso. Aí Moisés cobriu o rosto com um véu. Cobriu o rosto com um véu. E as pessoas puderam se aproximar, mais aterrorizadas, pela visão da glória de Deus, refletida em um homem que se achegara ao Senhor. Preste bem atenção. A face, as costas de Deus, né? Moisés viu a glória de Deus pelas costas, e quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava. Então, a glória de Deus estava refletida em Moisés, porque ele se achegara ao Senhor. E era um reflexo, irmãos, das costas, das costas. Não era da face, imagine da face, né? Se o povo estava aterrado com essa visão, como é que poderia encarar o rosto de Deus? Como todo mundo, todos os israelitas queriam, eu quero ver a face de Deus. Mas voltando para Isaías, versículo 1, é dito que eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Ele viu o Senhor. No versículo 2, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Os serafins, eles não são homens, eles são anjos, são da alta corte angelical. Mas mesmo assim, eles precisam proteger os olhos, para não contemplar a face de Deus. E para isso, Deus proveu para eles 2 asas com a finalidade de cobrir os olhos. Outras 2 asas serviam para cobrir os pés. Não nos esqueçamos que a visão foi dada a um mortal, e foi dada dentro do templo, foi trazida do céu para a terra. E precisa ter elementos para Isaías compreender. Quando ele apareceu a Moisés na sarça, os irmãos se lembram? Foi que Deus disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Irmãos, a terra foi amaldiçoada por conta da queda. A terra foi amaldiçoada por conta da queda, né? O pecado produziu a maldição da terra. Os homens também foram amaldiçoados. Então, as sandálias servem para minimizar, figuradamente, os efeitos dessa maldição sobre a terra. Moisés precisou tirar as sandálias num reconhecimento de que ele era terreno, da terra. Você é da terra. As asas dos serafins, irmãos, a cobrir-lhe os pés, indicavam a Isaías a presença santa de Deus. Aquilo que liga o homem à terra são os pés. São os pés. Nós somos ligados à terra através dos pés.
tira o sapato, porque a terra que tu estás é terra santa. No versículo 3 diz assim, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aqui é o ponto extremo da visão do profeta. Quando ele escuta o coro celeste e estranho coro, a entoar o triságio, é assim que a gente chama em música. Todo hino que diz santo, 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 a gente chama triságio. Nós cantamos antes da mensagem o hino santo, 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 é um triságio. E depois da mensagem vamos cantar santo és tu, Senhor, também é um triságio. Os serafins estavam cantando, irmãos, o triságio, que significa 3 vezes santo. Santo, santo, santo. É a repetição de uma única palavra e sugere a nós, a igreja do Senhor, o seu hino mais augusto. A repetição da palavra santo é um recurso da literatura hebraica para designar importância, para dar ênfase. Em português, quando queremos utilizar uma ênfase em alguma coisa que estamos escrevendo, utilizamos diversos recursos, aspas, né? Sublinhado, negrito, itálico e outros mais. No hebraico, usava-se a repetição da palavra para se enfatizar. Jesus usava muito a repetição de palavras para enfatizar. Por exemplo, ele disse, em verdade vos digo. Então ele repetiu, em verdade, como sinal de que ele ia falar uma coisa muito importante, equivalente a um juramento. Em outras oportunidades, as escrituras repetem a palavra não 2 vezes, mas 3 vezes. Então, nas escrituras, mencionar alguma coisa 3 vezes seguidas é elevá-la ao seu grau máximo, ao superlativo, como diríamos hoje. É dar, irmãos, a maior ênfase de extremamente importância. Outra ocasião em que se repete 3 vezes está em Apocalipse 8,13. Segura Isaías e Apocalipse 8,13. Aqui é um julgamento de Deus que é declarado por uma águia no céu, em grande voz, ela dizendo, ai, 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 dos que moram sobre a terra. Vejam lá, versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anos que ainda tem de tocar. Então, somente uma vez nas Escrituras, um atributo de Deus é escrito 3 vezes sucessivamente. E é justamente aqui no texto de Isaías, capítulo 6. Santo, santo, santo. A Bíblia, os irmãos não vão encontrar nunca que Deus é amor, amor, amor. Ou Deus é bondade, bondade, bondade. Ou Deus é ira, ira, ira. Justiça, justiça, justiça. Mas os irmãos vão encontrar aqui nesse texto que Deus é santo, santo, santo. E que toda a terra está cheia da sua glória. No versículo 4, diz assim, de Isaías 6. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Quando Deus apareceu no templo, as bases do limiar se moveram. A matéria inerte, a madeira, as pedras, o ouro, talvez, que estivessem na base do santuário, irmãos, eles não ouvem, eles não falam, mas eles se moveram, eles foram movidos pela presença de Deus. Literalmente, sabe o que é se mover? É estremeceram. Eles começaram a tremer, começaram a tremer, começaram a tremer. Recentemente foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, junto a membros que abandonaram as igrejas. E estavam no mundo, em casa, estão desviados. E a pesquisa perguntou qual o motivo. E o motivo principal que foi respondido foi que eles deixaram a comunhão porque o culto estava enfadonho. O culto estava enfadonho. Eles não estavam no culto recebendo alguma coisa que os fizesse tremer. Eles não estavam. As bases do limiar precisam se mover na presença da santidade de Deus. No versículo 5 de Isaías 6, está escrito assim, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, não foram só as bases do limiar que tremeram, não. O profeta também tremeu.
né? E talvez tremesse mais do que as próprias bases do limiar. Quando ele viu Deus vivo, o monarca que comanda o universo, face a face, irmãos, viu o Senhor do céu e da terra, revelado bem diante assim dos seus olhos, em toda a sua santidade. Isaías exclamou assim: ai de mim. Olha, é tarefa muito difícil, irmãos, compreender hoje o que significa isso, ai de mim. Sabe por quê? Porque o humanismo, ele baniu essa frase do vocabulário popular. Nós não sabemos mais o que é isso. Frases que levam o homem para baixo foram excluídas, literalmente. O humanismo, lembrando, é a ciência que eleva o homem à condição de Deus. Sabem disso, né? Mas só compreenderemos o significado melhor dessa exclamação de Isaías, ai de mim, se fizermos uma revisão na palavra profética. Olha, quando os profetas do Senhor anunciavam as mensagens de Deus, tanto os profetas como os apóstolos, eles faziam em forma de oráculo. O que era um oráculo? Oráculo, irmãos, eram proclamações de Deus que podiam ser boas ou ruins para o povo. Podiam ser boas ou ruins. Quando eram boas, elas se iniciavam assim. O profeta chegava e o povo ficava tremendo, tremendo. O que é que vai sair da boca desse homem? Esse homem é o enviado do Senhor. E o povo tremia, ficava tenso. Aí o profeta começava a proclamar: bem-aventurados. Aí o povo relaxava, porque sabia que o oráculo ia ser bom. Bem-aventurados. Como no Sermão do Monte, Jesus usou o oráculo positivo das bem-aventuranças. Ele disse: bem-aventurados sois os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele pronunciou aquela série de bem-aventuranças. Mas o oráculo também podia ser ruim para o povo. Podia ser dado de uma forma negativa. E ele começava com a palavra ai. Começava com a palavra ai. Como Jesus também pronunciou o oráculo de Deus negativo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, não foi? A Bíblia utiliza esse recurso, ai de vós, para condenar cidades, condenar nações e condenar também indivíduos. Mas, irmãos, é sempre uma pessoa pronunciando o oráculo sobre nações, sobre cidades ou sobre indivíduos. Mas quando Isaías viu o Senhor na santidade dele, ele disse: ai de mim, ai de mim. Ele invocou a maldição de Deus sobre a sua própria cabeça. Sobre a sua própria cabeça. Invocou o anátema irrevogável do julgamento de Deus. O anátema de destruição sobre si. Não é? Uma coisa é bom de pronunciar sobre os outros, é muito bom. Mas sobre si, irmãos, é difícil. E ele fez isso. Imediatamente depois que ele disse ai de mim, ele continuou e disse: estou perdido. Estou perdido. Literalmente significa assim: estou perecendo. Estou perecendo. Isto é, eu estou perdendo a compostura. O que estava acontecendo com Isaías naquele momento é o que a psicologia moderna ela chama de desintegração pessoal. Desintegração pessoal. Desintegrar significa exatamente isso. Desintegrar. Desintegrar. Não é? Separar as partes. Quem era Isaías para ser desintegrado? Isaías era um homem íntegro, reto, casado. Tinha 2 filhos. Rápido seguro, rápido despojo, presa segura e um resto malverá. Eram os nomes dos filhos de Isaías, nomes estranhos. Não é? Era casado, tinha esses 2 filhos. Era um homem íntegro, reto, ele era completo. Seus contemporâneos o consideravam um homem justo. Era respeitado como exemplo de virtude. Isaías, de repente, teve uma visão do Deus Santo. Naquele instante, teve sua autoestima arrebentada, pois ficou exposto nu, por poucos instantes, diante do olhar penetrante do modelo absoluto de santidade. Ele não suportou. Estou na frente do monarca do universo em toda a sua santidade. Não suportou, irmãos, não suportou. Antes, eu garanto que Isaías, quando se comparava com os outros assim, olhava, se media assim, ele talvez tivesse um elevado conceito de si mesmo, do seu próprio caráter. Talvez ele tenha dito assim: eu sou o máximo, eu sou imbatível, eu sou o melhor. Mas no instante em que se viu diante da santidade suprema, ele foi destruído, aniquilado, moralmente. Espiritualmente também, desintegrou-se, ele caiu aos pedaços. Sua integridade desintegrou-se. Com a consciência arrasada, se era que ainda tinha algum tipo de consciência,
Ele disse assim: eu sou um homem de lábios impuros. Sou um homem de lábios impuros. Ele não ousou dizer que era um homem de coração impuro. Não ousou dizer que era um homem de pensamentos impuros. Não, irmãos, ele foi mais claro. Foi inconfundivelmente mais claro. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. E para entender isso, a gente precisa se reportar ao ensino de Jesus. Jesus disse assim: a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6,45. E Jesus ainda disse assim: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Tiago, ele disse assim, vou ler para os irmãos. Tiago, segura Isaías, Tiago 3, a partir do versículo 6. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Isaías, irmãos, reconheceu a sua vil condição e também reconheceu que não estava sozinho nessa situação. Ele entendeu que toda a nação estava contaminada com pessoas de boca suja. Habita no meio de um povo de impuros lábios. Ele compreendeu num instante a gravidade do pecado. Ele viu que estava impregnado do mal junto com os seus patrícios. E nós, irmãos, como foi a nossa língua essa semana? Ela funcionou bem ou mal? Será que falamos uns dos outros muito? Temos o pau, como a gente diz na linguagem popular, no outro, no pastor, no próximo, falando do pastor, falando uns dos outros. Não é verdade? Mas Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7, é dito assim. Quando ele estava lá, irmãos, prostrado, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, versículo 7, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Estava lá o coitado de Isaías, estendido no chão, prostrado, tremendo, dos pés à cabeça, desejando que o telhado do templo desabasse sobre a sua cabeça, como desabou naquele dia que Sansão puxou as colunas do templo e o telhado desabou sobre todos aqueles que estavam escarnecendo do poder de Deus. E é dito na Bíblia: mais foram os que Sansão matou na morte do que na vida. Isaías estava ali, desejando que a terra se abrisse, como se abriu e engoliu Acã. Estava invejando a condição de Jonas, que foi tragado pelo grande peixe. Não havia nenhum arbusto para se esconder, como teve Adão quando caiu e fugia da santidade de Deus. Mas estava lá, sozinho, sem ter para onde correr, com o coração despedaçado, como se estivera fora do corpo. Todos os seus poros transpiravam, irmãos, culpa, culpa e culpa. Nesse momento, a santidade de Deus chamou a graça: graça, vem cá, acode aquele ali, acode aquele ali. E foi graça, viu, irmãos? Esse quebrantamento de Isaías não era condição nenhuma para ele receber a graça de Deus. Não há condições para se receber a graça. Foi pura graça de Deus. E o consolo chegou. Providências foram tomadas para restaurar-lhe a alma e limpar o seu coração. O ser angélico, um dos serafins, voou com rapidez e do fogo ardente tirou uma brasa viva, tão quente que o anjo precisou usar uma tenaz, um alicate grande, pegou assim. O anjo pressionou a brasa contra os lábios do profeta. Por que contra os lábios? O local que o anjo escolheu foi o mesmo local que Isaías sentiu a sua iniquidade. Os meus lábios, então eu vou queimar os seus lábios.
Se a tua mão direita faz tropeçar, corta. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Foi isso. O princípio foi o mesmo. Então, quando ele tocou com a brasa nos lábios de Isaías, a carne queimou, irmão. Subiu a fumaça, deve ter penetrado pelas narinas do profeta. E ele sentiu aquele cheiro de carne queimada e aquela dor excruciante. A misericórdia de Deus foi dura sobre o profeta. Foi um ato doloroso de purificação. E Deus faz isso conosco. Deus faz isso conosco. Ele nos dá atos dolorosos de purificação. A imundície de sua boca foi queimada. Ele foi purificado pelo fogo da santidade de Deus. No versículo 8, o suor começou a enxugar. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta, irmãos, nessa situação toda, ele viu a glória de Deus, viu o coro angelical, viu o serafim voando para lá e para cá, cobrindo os rostos, clamando, viu o serafim voar, pegar a brasa no altar, pressioná-la contra os seus lábios, ele viu tudo isso. Agora parece que tudo parou. O coro deu uma pausa. O silêncio se fez sentir. E o som que ecoou nos vídeos do profeta já não foi o canto dos anjos, mas foi o quê? A voz do próprio Deus que dizia assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, há uma diferença enorme entre as expressões eis-me aqui e estou aqui. Isaías não disse estou aqui, Senhor. Se ele tivesse dito estou aqui, ele estava apenas dando as suas coordenadas geográficas. Estou aqui, estou localizado nesse ponto. Mas ele não disse assim, não. Ele disse eis-me aqui, eis-me aqui. Com essa resposta, o profeta mostrou que o espírito voluntário, que só quem possui é quem tem contato com a santidade de Deus, pois esse espírito estava de volta ao profeta. Lembra o que Davi disse: Senhor, torna a dar-me o espírito voluntário que ele tinha perdido por ocasião do pecado com Batseba. Perdeu o ânimo pela obra, perdeu o vigor do serviço cristão. É um serviço mais nobre que alguém pode executar na face da terra. E se não executar, não vai para o céu. Então Isaías agora diz: eis-me aqui. Irmãos, será que já experimentamos esse momento em que fomos dominados assim pela presença de Deus e sentimos que estávamos perecendo diante dele? Assim, ai de mim, estou perdido. Será, irmãos? Quando sentiu a santidade de Deus, Isaías disse assim: ai de mim, estou perdido. Mas o que nós vemos hoje é as pessoas dizerem no máximo: sinto muito, sinto muito. De que modo, irmãos, precisamos ser refinados? Pelo fogo da santidade de Deus. Irmãos, as brasas do altar, elas estão acesas ainda. Estão acesas. Elas serão tiradas e vão queimar a iniquidade do povo santo. Vão queimar, não tem como retroceder. Os irmãos sabem, uma vez chamados para a fé, nós não podemos retroceder. Então só resta, irmãos, a brasa para nos queimar, só resta isso. O profeta Isaías estava pesaroso pelo seu pecado, estava dominado pelo arrasamento moral, e Deus enviou-lhe a cura. Seu pecado foi retirado, sua dignidade permaneceu intacta, sua culpa foi removida, mas sua humanidade não foi insultada. A convicção de pecado que ele sentiu foi construtiva, a despeito de um sofrimento desse, mas foi construtiva, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Seu castigo não foi um castigo cruel. Um instante de queimadura nos lábios trouxe uma cura que se estendeu por toda a eternidade. O profeta se desintegrou, mas rapidamente Deus o reintegrou. Sua boca havia sido purgada, ele estava limpo. Só será santo quem tiver contato com o Deus Santo. Não teve contato com o Deus Santo, não será santo. O contato com o Deus Santo purificará o nosso coração. Por isso, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Para ver a Deus não precisa limpar os olhos, não, precisa limpar o coração. Mateus 5,8. Ninguém espere ter uma visão como Isaías teve.
Aquela visão que Isaías teve, nenhum de nós teve, nem terá jamais. Nem terá jamais. Porque Deus cessou os antigos modos de se revelar. Diz lá Hebreus 1 e 2, sabemos disso. Jesus, quando ele orava ao Pai, na chamada oração sacerdotal, de João 17, foi que ele disse: meu Pai, santifica a primeira igreja batista reformada em Caruaru com a tua verdade, com a tua palavra, porque a tua palavra é o quê? É a verdade. A santificação, vê a glória de Deus, vê a santidade de Deus, hoje não é mais por visão, mas é pela palavra, é pela palavra. A santidade de Deus, ela deve ser procurada, deve ser vista, está aqui, nessas páginas desse livro santo. Mas não basta somente ler, ou estudar, é necessário ter o ensino aplicado aqui, ó, no coração. Por isso que todo estudo da palavra deve ser feito debaixo de muita humilhação, debaixo de muita oração, porque Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. É necessário ver a Deus, é imprescindível ver a santidade de Deus, porque sem a santidade de vida, ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Senhor. Meu irmão, o rosto de Moisés, ele brilhou, porque ele teve contato com Deus Santo. Se você não vir a santidade de Deus no estudo da sua palavra, seu rosto não vai brilhar nunca, 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 nunca. Você vai trocar a palavra de Deus por qualquer coisa. Sua boca jamais será purificada. Seu coração jamais será embranquecido. Seu pecado jamais deixará de ter a cor escarlate. Nossas palavras, nossos pensamentos, nossas ações estão, irmãos, de conformidade com a santidade de Deus. Nós temos sido santos como Ele nos mandou ser. Temos sido santos porque Ele é santo. Temos sido santos em toda a nossa maneira de viver, como disse Pedro, 1 Pedro 1,15. O Senhor disse: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Levítico 10:3. Como tem sido a nossa vida secreta? Aquela que ninguém vê. Como é que tem sido? Ninguém vê, mas como é que tem sido? Como tem sido a nossa vida secreta? Aquela que somente Deus vê. Temos escondido dos homens, irmãos, mas temos ficado expostos, escancarados diante de Deus. Tal qual faz o avestruz, que com aquele corpo, a maior das aves que Deus criou. Quando vê um perigo, terra a cabecinha desse tamanho na terra, fica com o corpão do lado de fora. Lembremos sempre de uma coisa: o nosso pecado nos há de achar. O nosso pecado nos há de achar. Estejamos onde estivermos, esteja onde estiver o nosso pecado, ele nos há de achar. Números 32:23. Números 32:23. Ele nos há de achar. Se não conhecermos a santidade de Deus, vamos considerar o nosso pecado não tão grave. Vamos considerá-lo leve. E vamos agredir a santidade de Deus e atrair juízo sobre nós mesmos. Porque Deus não permite que a sua santidade seja desprezada, sem punir o culpado. Conhecer a santidade de Deus é fugir, irmãos, do pecado. Fugir do pecado é crescer em santidade. Crescer em santidade é conformar-se à imagem de Jesus Cristo. Essa característica é exclusiva somente dos cidadãos dos céus, daqueles que hão de habitar no tabernáculo. Agora eu respondo a Davi: quem habitará no tabernáculo do Senhor? Quem morará no seu santo monte? Davi, são todos os que têm contato com Deus, veem a sua santidade e recebem dela. São esses, Davi. Irmãos, eu quero que os irmãos saiam desse culto com a certeza que estiveram diante da santidade de Deus. Mas não saiam desse culto, irmãos, na certeza de que estiveram diante de um homem santo. De forma nenhuma. Ao virem-me pregar, irmãos, sobre santidade, eu quero que os irmãos não concluam que devo ser tão santo quanto a mensagem que eu prego. De forma nenhuma. É nessas situações que eu tenho vontade de clamar: ai de mim, estou perdido. E eu clamo mesmo: ai de mim, estou perdido. Não pensem os irmãos que uma pessoa que estuda sobre santidade, sobre santificação, necessariamente seja santa. Não pensem dessa forma. O desejo do meu coração é aprender a respeito desse assunto. E isso se deve ao fato de saber que eu não sou santo. Se eu já soubesse que era santo, eu deixaria de estudar. Mas só estudo porque sei que não sou santo. Eu sou um homem profano. Gasto mais tempo fora do santuário, fora do templo, do que dentro do templo, como fazia Isaías. Mas eu já provei o suficiente
da santidade de Deus para querer sempre mais. Isso eu já provei. Eu sei que todo pregador, ele é vulnerável à hipocrisia. Não é? Vulnerável à hipocrisia. Na verdade, quanto mais fiel é a palavra que o pregador prega, mais ele estará sujeito à hipocrisia. Por quê, irmãos? Porque quanto mais fiel à palavra, mais elevada será a mensagem. E mais dificuldade o pregador terá de aplicá-la a si próprio. No entanto, eu sei o que é ser perdoado. Isso eu sei. E também sei o que é ser enviado em uma missão. Minha alma, irmãos, clama por mais. Minha alma precisa de mais. Mas não é só a minha, não. Todos nós precisamos de mais, de mais. E por isso eu digo, junto com os irmãos, junto com a minha igreja nessa noite, Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém.